Chiruto, é assim o nome. Eu tenho uma certa dificuldade em pronunciar, mas consegui, ficamos aqui algumas horas a treinar. É Helder Chiruto, jurista e comentador do programa Angola Urgente. Esta é a tua página web de notícias 24 horas e hoje com o Helder nós vamos conversar mais em volta de duas temáticas. A primeira temática está voltada à questão dos 2 anos de governação do Presidente da República, estamos a falar do nosso Presidente João Lourenço, e a segunda temática está voltada à questão da emigração dos jovens angolanos, já que agora entramos numa fase em que vai se discutindo muito o facto dos jovens terem essa pretensão de emigrar para o exterior do país face à crise que nós estamos a passar. Bom, antes de tudo eu quero saudar Helder, boa noite. Boa noite, meu caro, muito obrigado e boa noite aos nossos internautas que nos acompanham. Obrigado. Bom, então Helder, hoje como nosso primeiro convidado deste live que nós vamos fazendo, como é que se sente? Olha, na realidade sinto-me regozijado pelo profundo apreço e de forma calorosa de que manifestaram a meu respeito. Okay. Daí é que não declinei o convite. Abracei o desafio e estou aqui para, como se diz na gíria, abrir o centro, abrir o marcador, para permitir que os outros companheiros, fazedores de opinião, nas próximas edições também possam cá estar. Certo, certo. E esse é o objetivo, né? Para que possamos ter também mais pessoas aqui a participar. Mas, Helder, nós começamos assim com o primeiro tema. Sei que és jurista e comentador, né? E ao mesmo tempo também és ligado a uma comunidade religiosa, certo? E eu acredito que neste primeiro tema tens muito a dizer, como jurista, como comentador e como alguém ligado à sociedade que é o associativismo religioso, né? Então, o nosso primeiro tema é 2 anos de governação de João Lourenço. Tem alguma coisa a dizer, só para começar? É complexo falar com precisão a respeito desta temática, porque, como sabe, o atual Presidente da República tem sensivelmente 5 anos de mandato. Okay. Para mostrar na íntegra, na plenitude do seu projeto de governo, tornar execuível, consolidar aquilo que são as suas estratégias políticas governativas que vão se aproveitar, de grosso modo, para a sociedade em geral. Não é? Para alavancar aquilo que é o espírito de otimismo por parte dos populares, sobretudo a franja juvenil, que por uma lei de razão são os mais assolados, são os mais afligidos com essa situação de emprego, não emprego, de ver os seus anseios resolvidos. E se as políticas de governação do atual executivo não forem plausíveis, não forem na sua plenitude viáveis, para dar resposta aos anseios sociais da camada juvenil, será contraproducente, de certo modo, o tempo de mandato que o Presidente vai exercer. Okay. Neste caso estamos a falar que o Presidente ainda tem tempo, estamos a falar ainda de 5 anos, mas nesse contexto de 2 anos, o que é que acha que já foi feito? Do ponto de vista da praticidade, da consolidação efetiva do plano de governo, desculpa, com todo o respeito, não vejo nada até agora. Nada palpável. Okay. Mas é possível que ele, quando começou, como qualquer um ao começar, a tendência é arrumar a casa. Houve, de facto, uma requalificação estrutural, funcional, do aparelho do Estado, do ponto de vista do Poder Executivo. Certo. Obviamente que ele não podia andar com a casa suja. Qualquer um que acorda, ao acordar, a primeira coisa que ele quer fazer é manter a casa higiênica. Só depois é que vai pensar em cozinhar. Mas manter a casa higiênica não implica dizer que deve-se omitir o dever de manter a casa também na plenitude sobre os direitos que os filhos têm, não é verdade? O direito à alimentação, o direito à estadia condigna, o direito à dignificação domiciliar. Eu estou a tentar trazer esse esboço para dizer em palavras miúdas que arrumar sim, mas cozinhar também. Está a perceber? Dar o dinheiro do táxi dos filhos para ir à escola também. Quer dizer, por quê? Porque ninguém pode cobrar ao filho aquilo que ele não deu. Ninguém pode cobrar tarefa ao filho se não deu o caderno.
mas foi bom porque o Presidente fez um trabalho de casa muito apurado, não é? Teve que mudar o xadrez, tirar alguns que na realidade não estavam a se confinar, a se compaginar no âmbito daquilo que é a sua política de governo, e porque faziam parte, muitos deles, do mandato anterior. Trouxe também uma inovação do ponto de vista da requalificação da feitura das leis. Como sabe, aprimorou, revitalizou a lei da concorrência, a lei do investimento privado, a lei sobre o branqueamento de capitais e como é que, o repatriamento das receitas coercivas daquelas que estavam domiciliadas no estrangeiro e outras que também se encontram cá, por parte de indivíduos que conseguiram obter esse património, esses ativos patrimoniais, com dinheiro do Estado. Quer dizer, ele traz leis para dar cobertura jurídico-legal, no sentido de a sua ação política ter algum respaldo legal, ter alguma justificativa legal. Eu penso que ele está a andar bem até agora. Judicialmente, acha que tivemos uma boa... A nível judicial, podemos dizer assim, como jurista, né? Tivemos 2 anos proveitosos de João Lourenço. Judicialmente, como sabe, o próprio sistema de justiça também sofreu alterações. O próprio Presidente, na abertura do ano judicial, foi perentório em dizer que precisa de tribunais mais serenos, mais céleres e que pauta pelo princípio da justiça. Como sabe, o fim último do direito é a aplicação da justiça. E um país como Angola, que é democrático e de direito, que na realidade se confina na base do princípio máximo do direito constitucional, que é o princípio da legalidade, se os cidadãos não sentirem o espírito de credibilidade ao nosso sistema de justiça, vão se socorrer aqui. Dali é que foi perentório, teve bem, a apelar que os juízes, os fazedores de direito, os magistrados do Ministério Público ou do Ministério Judicial devem pautar com disciplina no exercício da sua função. O presidente do Tribunal Supremo, Dr. Rui Ferreira, também frisou essa questão. E hoje estamos a ver uma justiça mesmo a cambalear, a passos de camaleão, mas está a tentar dar um espaço. Acreditamos na evolução, acreditamos no desenvolvimento, acreditamos que num país democrático de direito, onde o sistema de governo é democrático, é de direito participativo, todos nós somos chamados a dar o melhor para promover o desenvolvimento sustentável da própria sociedade em geral. Há um ponto que focou no seu discurso, né? Na sua opinião, a questão da estruturação do Estado, né? O presidente teve esses 2 anos que conseguiu estruturar a máquina governativa, mas há um ponto que se põe em causa. Houve essa estruturação, houve essa limpeza do Estado, houve essa limpeza dos órgãos do Estado, mas esta estruturação, quando não se reflete no indivíduo que é governado, podemos taxar ou podemos dizer que ela foi boa ou benéfica? Dizia o Xenofonte, um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, e ele tinha como critério o tipo de governo, de sistema de governo, a ditadura, mas a ditadura, para ele, se confinava na base da satisfação do interesse público. Ele só era ditador por uma questão de ordem disciplinar, para manter a situação controlada, o controle da disciplina da comunidade, da sociedade, do seu cidadão. Mas ele não era ditador no que tange à redistribuição das rendas públicas, de forma equitativa, de forma igualitária, ou de forma até comunista, para proporcionar o bem-estar econômico e social do seu cidadão. Certo. Dali é que nós pensamos que se as políticas públicas levadas a cabo pelo Executivo não se confinarem na base da satisfação do interesse público, e como sabe, à luz da lei da administração pública, um dos princípios estruturantes fundamentais é o princípio da prossecução da satisfação do interesse público. Certo. Estamos a governar para quem? O que adianta ter um governante, que não é o caso em concreto, que não satisfaça os anseios da sua população. Não estamos a ver interesse nenhum. Há aqui aquilo que Nicolau Maquiavel chamava de contrato social. Se é um contrato social, há uma transferência parcial ou na plenitude, na totalidade, dos direitos do cidadão. Há um ente público com poder jurídico legal para administrar em nome do público o património público. Então é preciso que cada um cumpra o seu papel. É preciso que cada um cumpra o seu papel, sob pena de que depois as coisas não corram bem e deixamos uma má imagem, deixamos um mau legado. Eu penso que o Presidente da República tem uma oportunidade soberana para escrever o seu livro, deixar a sua história pela positiva e dizer que
estive em pouco tempo, porque a questão do tempo não constitui aqui o handicap para não satisfação do interesse público ou para não resolução dos problemas que mais assolam os populares. O pouco tempo, como esteve Madiba, como esteve Nelson Mandela, deixou a marca dela. Até hoje Mandela é adorado, quase todo mundo. É um homem que na sua morte uniu nações. Cuba e América uniram-se parcialmente em função da morte de Mandela. Por quê? Porque foi um homem que deixou o seu legado pela positiva. Um homem de bem. E eu reitero, eu exorto o Presidente da República atual, Presidente João Lourenço, a dar o melhor de si, sobretudo a favor do MUSEC, a favor dos mais desfavorecidos. Uma das tarefas fundamentais do Estado, no extremo do artigo 21 da Constituição da República de Angola, é precisamente isso: promover políticas assimétricas em conformidade que visam dar resposta às necessidades coletivas dos grupos populacionais, sobretudo com maior relevo para os mais desfavorecidos, os mais vulneráveis, os indefesos. Se o líder não olha para as questões pendentes relativo à satisfação da necessidade dos mais, das áreas mais recônditas, então para nada se aproveita a sua liderança. Deixa eu pegar aqui um ponto. Então vemos que o presidente pegou-se primordialmente a questões políticas e estruturais, né? E agora o povo pede, certo? Então, acha que numa primeira instância seria primordial apegar-se a essas questões políticas estruturais, ou seria conveniente da parte do Presidente da República entrar no seu primeiro ano de mandato e mudar a questão, mudar os aspectos sociais que o povo tanto clama, como aspectos de saúde, de educação, aspectos econômicos, né? Quanto à inflação ou quanto à obtenção de alimentos por parte dessa população? Achas que a questão do Presidente se apegar primeiro às questões estruturais do Estado é relevante, ou deveríamos primordialmente nos apegar aos aspectos sociais, só assim é que mais tarde deveríamos olhar para isso? Meu caro, eu dizia no início, fiz uma introdução meio retórica para lhe dizer que ninguém pode levantar da cama e ir logo à mesa e quer comer, percebe? Eu queria transmitir com isso o quê? Dizer que primeiro, vamos arrumar a casa, não é? Ele começa por arrumar, limpou a casa, reestruturou o cenário do seu aparelho político, governativo, e depois vai se sentar à mesa. Só assim, depois de fazer a higiene pessoal e a higiene coletiva, é que ele senta à mesa para comer tranquilamente. Só pena de estar a comer sobre alguma irregularidade do ponto de vista das normas que se impõem em termos de higiene pessoal e de higiene coletiva. Mas falou, deu aqui um exemplo plausível. Tem que se atacar as questões sociais, sim, muito setorialmente, de forma muito disciplinar. Já que há uma clara evidência, de forma inequívoca, que a petrodependência já não é alternativa para Angola. Mas tudo dependia do petróleo, não. Temos que alternar agora as políticas de governo, as políticas relativas aos rendimentos que se impõem, do ponto de vista sustentável, diversificar a economia nacional nos mais variados setores. Do ponto de vista agropecuário, do ponto de vista, por exemplo, das indústrias transformadoras, do ponto de vista da higiene, da saúde, no setor da saúde, no setor da educação, no setor, por exemplo, das infraestruturas, do ponto de vista da construção civil e infraestrutura, quer seja do ponto de vista rodoviário, quer seja ferroviário, quer seja aeroportuários ou portuários, e tantos outros, do ponto de vista da telecomunicação, do ponto de vista da energia e água, são problemas bases que o Presidente agora, eu acho que deve começar a atacar. E atacar com a maior pujança possível para conseguir, de grosso modo, dar resposta ao seu plano de governo. Okay. Tem ainda 3 anos, sensivelmente. Pensamos nós que ainda está no seu tempo, não é extemporâneo o seu mandato. Ele pode, nos próximos anos, conseguir mudar radicalmente o quadro da situação. Pode? Essa é a pergunta que fica no ar. Pode? Pode se quiser. Pode se quiser. Tudo depende da boa vontade política. Governativa dele. Se ele quiser, ele pode meter com dedos e unhas, se debater firmemente, de forma acirrada, para dizer, o facto de uma gota estar contaminada no oceano não implica dizer que todo o oceano está contaminado. Assim dizia Magato Magando. Okay. Então ele pode fazer diferente. Tudo só depende da boa vontade política dele. Será que não podemos incluir também o facto do Presidente
olhar para as outras estruturas políticas quanto à governação do Estado? Como o quê, mais ou menos? Será que o Presidente da República não poderia chamar membros de outras estruturas políticas para governar o país, podemos assim dizer? Por exemplo, daríamos um exemplo muito básico, chamar um líder do PRS para liderar a governação na Lunda Sul, já que estamos a falar de um partido que tem um histórico naquela zona. Podemos chamar um líder da UNITA que possa olhar para a questão de um Ministério da Saúde ou do Ministério das Finanças. Será que o Presidente não podia olhar também para isso? Obviamente que seria muito normal que o fizesse dentro do espírito da coesão político-social, da inclusão social, da tolerância política, dentro do espírito da angolanidade e da cooperatividade interpartidárias, independentemente da cor da gravata de cada um dos partidos que cada um desses líderes possam pertencer, se o interesse nacional é que deve ser visto com maior relevo, em detrimento do interesse partidário, qualquer um que se mostra potencialmente bom candidato a resolver os problemas que mais afetam os populares, pode ser chamado e fazer parte do governo do atual executivo, sem mal. Eu pergunto isso, Helder, porque existe uma certa desacreditação da estrutura governativa do Estado, do partido que nos lidera, certo? Porque nós olhamos para o Presidente da República não só como presidente, mas como integrante dessa estrutura que governa o país. Será que haverá mesmo uma vontade política? Não obstante o Presidente ser o líder do partido da situação, ele primeiro está revestido com a qualidade de chefe de Estado. Certo. E como chefe de Estado tem de agir de forma isenta, de forma imparcial. Não pode agir, aliás, é tônica do seu governo, combater o nepotismo, combater o tráfico de influência, combater a impunidade, combater a corrupção, combater a bajulação. Então, tem de ser ele que é o mentor desses atributos todos a fazer valer a sua filosofia de governo. Se contar com pessoas que se demonstram pessoas de bem e que queiram, obviamente, que isso também carece aqui do princípio da conveniência política, da confiança política. Porque eu não vou meter alguém para um determinado cargo que não vai se compaginar no âmbito daquilo que é a minha visão filosófica do ponto de vista do exercício do poder político. Sob pena de estar a ser meu oponente, combater a minha filosofia de governo e tornar improdutiva ou irrentável aquilo que é a minha estratégia política. Isso carece também de um pouco de confiança. Tem que saber quem é o Helder Chiuto, por que é que vou lhe colocar neste determinado lugar. Se é para me colocar ali e me sabotar o lugar, o mandato, não tem interesse nenhum. Perceba? Agora, o que temos que nos despir, quer o Presidente Lourenço, quer os líderes dos partidos da oposição, esse despir do espírito do partidarismo, do partidocrático, tudo é partido. Não. Aquilo que está em causa é o interesse da maioria. Se para salvaguardar o interesse coletivo da maioria tem que se penalizar o interesse de uma pequena minoria, então penaliza essa minoria e salvaguarda o interesse da maioria. Ok. Percebe, meu caro? Percebe. Eu penso que é assim que temos que andar. É nesse espírito de angolanidade, é nesse espírito de solidariedade social, político, é nesse espírito de confraternização que Angola hoje não precisa de revus, Angola não precisa de bajuladores, Angola não precisa de pessoas que tudo, chefe, tá bom, pode fazer. Não. Quando alguém toda hora lhe elogia e não consegue lhe apontar algo crítico que é produtivo, é satisfatório para a mudança positiva, então desconfia esse indivíduo vai te matar. Porque o teu pior inimigo é o pior marimbondinho que pode existir na face da tua vida. Por quê? Porque o bom amigo não é aquele que te diz o que você quer ouvir. O grande problema dos nossos líderes africanos é querer que as pessoas toda hora os elogiem. Não! Saiba que o bom amigo é aquele que consegue te apontar os pontos críticos para te despertar, dizer, não, afinal alguma coisa aqui está a andar mal. Repara uma coisa. Pensava-se que podia-se melhorar até hoje a questão dos transportes públicos. Mas ainda é uma azáfama olhar para a via pública e ver que as paragens estão totalmente abarrotadas. Há um sacrifício tremendo por parte da população que não sei se pode justificar isso. Não se olha para a questão do aumento de cada vez mais o crescimento demográfico a nível das grandes zonas urbanas. Com certeza absoluta, por causa do êxodo demográfico, em que muitos saem à procura. Há uma imigração a nível de Luanda, os 100 das outras províncias vêm para aqui.
não é? Porque vêm à procura de melhores condições de vida social. Presumem que Luanda tem tudo, não tem nada. Está a perceber? E quando chegam para aqui, cria-se um aglomerado de população e entramos a um sofrimento quase gratuito, percebe? Um sofrimento gratuito e indesejável. Eu procuro saber quais são os fins do Estado. Segundo aquilo que é o critério doutrinário da ciência política, um dos fins do Estado é garantir o bem-estar econômico e social dos seus populares. O outro é garantir a paz. O outro é garantir a segurança. Será que do ponto de vista da segurança interna já podemos respirar um ar puro a nível do contexto nacional? Será que o índice de criminalidade que todos os dias se alarma não é de caráter preocupante? Estamos a meter outro sistema de circuito fechado, do ponto de vista das câmaras nas ruas, mas estamos a meter as câmaras na cidade. Como é que fica no seca? Onde a criminalidade é gritante. Percebe? Vamos trabalhar primeiro. Ninguém vai ao 10º andar se não passar pelo primeiro. Eu, com todo o respeito, eu acredito no governo do presidente João Lourenço. Acredito na sua serenidade, acredito na sua bravura, na sua coragem, acredito que tem boa vontade, até prova o contrário. Tem boa vontade de dar um passo em frente. Obviamente que ele não pode trabalhar sozinho. Aqui o trabalho é do critério do participativo social para o desenvolvimento da sociedade. Todos nós somos chamados, cada um na sua área, pode fazer diferente para ajudar a Angola a avançar. Angola não é só do presidente João Lourenço, Angola é de todo angolano, é de todo indígena, é de todo nacionalista. Daí é que eu penso que vamos ajudá-lo a trabalhar, até porque é bíblico. Em termos de Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 13, exorta que devemos respeitar as autoridades, exorta que devemos ajudar as autoridades, exorta que devemos orar até por eles. Então, vamos orar para que, se os líderes forem pessoas tementes a Deus, se os líderes forem pessoas que naturalmente conseguem se redimir com facilidade dos seus erros, podemos ter uma Angola como uma nova Califórnia, se quisermos. Temos tudo para nos ver. Eu sei que João Lourenço prometeu transformar Benguela em Califórnia de Angola, né? Acredito, ironicamente, há muita gente a partilhar nas redes sociais. Ainda espero ver Benguela, Califórnia, né? E acredito nessa tentativa também, entramos nessa temática de perceber. Ainda temos 3 anos, né? Praticamente 2 anos e alguns meses, né? Em torno de 3. Consegues citar mais ou menos, de forma resumida, pontos estratégicos que devem ser atacados pelo Estado nesse tempo que resta, para falarmos em melhorias de governação? Como sabe, o preceito constitucional, salvo erro, no artigo 76, dispõe o direito ao trabalho. Sim, o trabalho é um direito e um dever. Portanto, eu penso que estrategicamente o presidente já começa a se sentir pressionado em razão do tempo para conseguir consolidar maior parte das suas promessas eleitorais no que concerne aos empregos que ele prometeu. E hoje saiu uma nova política de ação para a promoção da empregabilidade, onde houve uma subvenção por parte do Estado de mais de 21 mil milhões de kwanzas para alocar para o setor das políticas de emprego e tentar, sobretudo, granjear a camada juvenil que mais se sente desolante com esta falta de emprego. Só uma pergunta, Helder. 21 mil milhões de kwanza gera emprego ou são estruturas que geram emprego? Há aqui uma dúvida, porque os jovens cada vez mais vão ficando lúcidos sobre as questões políticas do país, né? E esse decreto gerou esta contestação. Até que ponto o dinheiro gera emprego? Não seriam estruturas fabris, estruturas físicas, estruturas estatais que deveriam gerar emprego? Quando ele disponibiliza essa verba, está-se a dizer que tem que se criar políticas que, na realidade, vão, primeiro, preparar a camada juvenil, vai promover ali a formação técnico-profissional, vai promover a iniciativa empresarial, do ponto de vista do empreendedorismo, começando pelas micros, pelas pequenas, pelas médias empresas, não é? Para, subsequentemente, alavancar o setor macroeconômico da economia nacional. É preciso formar primeiro. O grande problema é, será que queremos investir no jovem? Ok, muito bem. Primeiro, tem que passar por um processo cerrado de educação empresarial e educação financeira. Porque se não tivermos a educação empresarial, financeira, vamos desbanjar dinheiro. E o que aconteceu com os outros projetos falidos do ontem,
que na realidade se tornaram contraproducentes porque não se conseguiu primeiro olhar para essas questões primeiro, que é educar o cidadão, tem que se mudar, desarmar a consciência também do cidadão, desarmar a consciência de que o dinheiro é bom, mas quando é muito bem trabalhado para a produção, para a rentabilidade da mesma. Vai ser alocado para esse valor todo, para esse setor da empregabilidade? É bom que se faça. Mas quem vai gerir isso? De que forma vai gerir? Será que vai haver um equilíbrio do ponto de vista da redistribuição desse valor? De forma equitativa, de forma igualitária, atento ao princípio da igualdade de tratamento social, igualdade de oportunidade social. Como é que vai ser redistribuído? Vai afetar mais a quem? Os jovens de Luanda? Ou será a nível interprovincial? Essas outras questões, há quem também está a indagar-se a respeito dela. A indagação também das questões partidárias, né? Muitos jovens questionam-se, há cada vez mais um número de jovens que vão se desligando das estruturas políticas partidárias e muitos jovens questionam-se desse facto, porque muitos projetos anteriormente apresentados tiveram este respaldo, né, de beneficiar elementos de uma certa estrutura partidária. Meu caro, dizia o rei Salomão, não é? O livro de Eclesiástico, capítulo 41, versículo número 11, 12, 13 e seguintes, que a melhor riqueza que qualquer indivíduo enquanto em vida pode ter é o seu bom nome. As pessoas serão lembradas não pelo que tinham, mas pelo que eram. Quem foi Varino? Quem foi Alderchildo? Só depois é que podem tentar lembrar que também teve A ou teve B. O que eu quero dizer com isso? É preciso lutar para deixar a boa marca. Porque uma vez a reputação manchada, para toda a vida está manchada. Porque é mais fácil destruir do que construir. Se para construir um edifício de 10º andar levamos meses, levamos anos para destruir num só dia, que ele pode ser derrubado. Eu penso que o presidente tem tudo para fazer bonito. Trabalha para a juventude. Aposta na juventude. Aposta nos Mosec. Ainda temos pessoas a dormir ao relento nessa Angola. Vai ao Zingambado, você vai ver meninos de rua a dormir no chão. É lastimável isso. Vai ao Zango, vai aos outros Mosec, vai ver casas de chapa. Chapas que parecem latrinas, que parecem, pior que um curral de porco. Está a perceber? É lastimável ver isso. É curioso. Qualquer governante de bem não se sente confortado com isso. Acredito que o nosso presidente não está à vontade com isso. Salvo prova ao contrário. Daí é que eu exorto mais uma vez que ele deve se debater, sobretudo para a franja social mais vulnerável. Não olha para a classe da elite dos grandes, porque, como sabe, o ser humano é uma pessoa não grata por natureza. Sobretudo os grandes. Hoje Eduardo dos Santos está abandonado. Mas quantos se enriqueceram em nome de Eduardo dos Santos? Hoje deixaram a mãe velho ali, sozinho. Hoje queremos bajular o presidente João Lourenço. Queremos se magoelar, passo o termo ao pé do presidente João Lourenço. Mas como é que fica? Será que esses que ontem bajularam o presidente Eduardo dos Santos, que hoje também estão a se magoelar no presidente João Lourenço, quando a mãe velho João Lourenço sair do poder, não vão também o abandonar? Vamos deixar essa questão para mais tarde, mas eu fico no ponto de apresentarmos os elementos chaves a serem atacados pelo Estado para que tenhamos, no mínimo, tenhamos um legado de João Lourenço, né? Quanto à sua governação, porque a população espera, a população está expectante. Ainda são 2 anos. Onde que mais ou menos podemos mexer? Não, quem deve mexer são os líderes políticos, certo, que no exercício das suas funções políticas lançaram promessas aliciadoras, promessas até muito boas, e que devem tornar execuível o seu plano de governo, o seu projeto de sociedade político-social. Se o presidente prometeu dar 500 mil empregos, deve dar esses empregos, sob pena de beliscar o princípio da confiança popular. Está a perceber? Se prometeu fazer de Benguela uma nova Califórnia, deve fazer de Benguela uma nova Califórnia. Ainda que disse somente por uma questão de encenação política, de forma pejorativa, para embelezar o português, mas é preciso mostrar alguma coisa que sirva de indicador, de resquício de que o mais velho está a trabalhar vista rumo a uma Angola melhor. Se, por exemplo, o presidente garantiu que, na realidade, quer urbanizar, requalificar, do ponto de vista infraestrutural, o país, na sua totalidade, faça isso. Mas ainda temos muitos problemas de palmatária. Hoje, venceu agora o prazo sobre a taxa de circulação.
pagamento das taxas tributárias de circulação, mas ainda temos estradas lastimáveis. Eu há pouco tempo estava a vir para aqui, nem consegui passar pela rua principal porque está intransitável. A estrada está horripilante. Quer dizer, não dá agrado, não dá satisfação a quem na realidade está otimista em ver uma Angola melhor. Acreditamos que o quadro pode mudar, mas o quadro muda havendo bons governantes, bons administradores, bons governadores, bons ministros, bons deputados que se debatem de forma firme e afincada para o interesse da coletividade, não para o seu próprio interesse. Sim, senhor. So, uma aqui para fecharmos esse painel, acredita no milagre do Estado? Dizia o presidente João Lourenço que ele não faz milagre porque Jesus já morreu há muito tempo. Uma vez disse isso e as pessoas entenderam mal, mas eu percebi o alcance da sua percepção do pensamento, o que é que ele queria, o alcance do pensamento. Ele queria dizer que eu não faço milagre, mas Jesus faz milagre. Percebes? E eu acredito que se o presidente Lourenço lutar com Deus, lutar na presença de Deus, pode haver milagres significativos para essa nação. Pode haver. Se lutar sozinho, entendendo que ele sozinho é o soberano, pode tudo, pode não ter muitos êxitos, ok? Porque ninguém que luta sozinho pode vencer sem a graça divina. Pois Deus é tudo que nós temos em nossa vida. Aliás, a Bíblia é clara, nenhum governante está lá em cima se o Senhor não o colocou lá. Então, como não render graças àquele que te colocou lá em cima? Dormir e acordar não é porque somos fortes, é um favor de Deus na nossa vida. Então, infeliz é aquele que acha que é, quando nada é. Porque até Sócrates, de tanto estudo, tanta sabedoria, disse, não, eu sei o que nada sei. Porque após a morte não sei onde irá a minha alma. Quer dizer, não conhecia a essência da vida e nem da morte. Só sabia que, a um certo momento, o corpo vai paralisar. Quando as pessoas dormem, não se recordam de nada sobre o seu mundo físico. Porque é o seu subconsciente a funcionar. Certo. Dali é que eu lanço como repto a vossas excelências que me ouvem neste momento para trabalhar a favor do angolano, a favor de uma Angola melhor, uma Angola mais saudável, uma Angola mais unida, uma Angola muito mais sensível aos problemas sociais que afetam os seus populares. Uma Angola que na realidade precisa de dar passo. Já saímos do tempo do gatinho. Hoje já estamos a andar. Queremos correr um bocado, porque o tempo do passado roubou-nos muitas previsões do ponto de vista do crescimento social, econômico e até da estabilidade política nacional. Pensamos que só juntos, todos juntos, podemos fazer uma Angola melhor. Daí que exortamos que criticar sim, a crítica é saudável quando é positiva. Nós não criticamos com o prazer de vexaminar o nome de ninguém, nem de procurar o bom nome do Estado. Antes, pelo contrário, somos parceiros do Estado, percebam? E como parceiro do Estado, temos que ter a hombridade, a petulância, temos que ter a coragem de dizer, excelência, desculpa, está mal. E quando está bem, também dizer, olha, que Deus abençoe, porque afinal de contas o senhor está a trabalhar. Queremos ver, o presidente é carismático. Pena é que a segurança do presidente protocolar insinua de que não pode estar muito popular, senão a situação social da segurança interna ainda está precária. Não, deixe o mais velho se sentir à vontade. Queremos um presidente da dimensão de Marcelo de Sousa, de Portugal, que pode sair à rua saudar os populares de forma natural, sem muito tabu, sem muito preconceito, sem muito escândalo do ponto de vista da diplomacia, do protocolo da segurança estadual. Bom, Helder, em relação aos 2 anos de João Lourenço, eu acho que nós não chegamos a falar taxativamente, no máximo 50%, porque há muito a se dizer, né? Eu acho nessa perspectiva, há muito a se dizer. Ainda se dizer a questão do trabalho internacional feito pelo mesmo Estado e o resultado disso e a questão macroeconômica, né? Mas eu fico feliz pela tua abordagem em relação aos 2 anos de João Lourenço, tua opinião. Bom, e agora partimos então com outro ponto. Há tempos, o músico Kid MC, rapper, fez uma publicação nas suas páginas das redes sociais, apelando à questão dos jovens não terem que emigrar e ficarem por Angola para ajudarem no desenvolvimento e na superação desse Estado. Aqui os 2 anos de João Lourenço também ficam interlaçados a esta temática, né? Porque após a saída do antigo governo, né, os jovens deleitaram-se numa perspectiva de mudanças, né? Passado 2 anos,
muita gente percebeu que provavelmente não é aquilo. Provavelmente digo porque pessoas como Helder, né, e tanta gente acredita na mudança estrutural do nosso Estado. Né? Então, muita gente deleitou-se nessa probabilidade de que não haverá nenhuma mudança estruturante nesse Estado. Ou seja, e que essas mudanças virão, mas virão com um tempo muito prolongado. Então, nessa perspectiva, muita gente arrumou as malas rumo para outros destinos. Estamos a falar de destinos como Portugal, que é o Estado europeu que cada vez mais a diáspora angolana vai crescendo. Né? Estamos a falar de estados como África do Sul, que aqui é muito próximo ao Estado africano, propriamente a cidade de Cape Town, que cada vez mais angolanos vão se retirando daqui para lá. E estamos a falar de países também como França e Inglaterra e Canadá. Muitos são jovens angolanos que cada vez mais, jovens licenciados que até quando o assunto é falar de desenvolver o Estado, poderiam dar alguma coisa. E todos esses jovens cada vez mais vão se retirando do nosso país. E há um grande número de jovens expectantes para tal também. Achas que isso é resultado de quê? Meu caro, repara uma coisa. Eu não sei qual é o quantitativo em número. Pessoal que atualmente prefere abandonar o país para ir lá fora tentar uma nova vida. Mas eu desencorajo qualquer jovem de origem, jovem, naturalmente bravo, a ir buscar proteção social, econômica lá fora, em detrimento do seu próprio país. Porque, na realidade, repara uma coisa. Quando um líder, um governante, deixa de acreditar no seu sistema de saúde, e quando está doente, tudo por nada ir lá fora, também é um ato de traição à pátria. Okay? Está a perceber? E já começamos a apresentar os pontos que talvez levariam os jovens a partirem para outros destinos, não acha? Não. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as pessoas devem, se podemos agradecer no momento bom, também podemos glorificar no momento difícil. Ok? As pessoas devem ser persistentes, devem lutar para a mudança do país. Esse jovem que está a emigrar, hipoteticamente seria aquele que podia mudar o quadro da situação, podia fazer diferente na sua área de jurisdição para mudar a dinâmica social do país. A Constituição, nos termos do artigo 52, estabelece como epígrafe participação na vida pública. Número 1. Todo cidadão tem o direito de participar na vida política e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. Tem o direito de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão dos assuntos públicos, nos termos da Constituição e da lei. O que é que isso quer dizer? Se temos direito de participar, também temos o dever de aguentar quando as coisas não parecem bem. Okay. Não é bom que o filho só acha que o pai é pai quando o pai tem dinheiro. E quando o pai está na penúria, o filho foge. Pai. Percebe? Se quer mudar o quadro, muda aqui dentro. A imigração implica a procura de melhores condições de vida. Ok. Mas Jesus disse, será lícito pegar o pão do filho e dar no estrangeiro? Estás aí a transmitir o teu know-how lá. E aqui como é que fica? Só uma questão, Helder. Os jovens deparam-se com o facto este facto de que vamos aguentar o que nós temos, vamos viver com o que temos. Os jovens deparam-se com o debate de já ser uma coisa reiterada. Percebes? Nós estamos a falar de uma procura, né, que já é antiga. Ou seja, muitos jovens veem-se na condição de que já estão há muito tempo à procura de bens aqui, a sobreviver aqui, e que já é desgastante. Digamos que nós não podemos também criar pessoas absentistas, okay, que querem facilidades. A vida não se ganha com facilidades. Quando se perde a chave, a única forma de entrar dentro de casa é romper a porta e depois muda a fechadura. Percebam? É preciso termos jovens bravos, corajosos, jovens que se debatem para a mudança social, positivamente falando. Temos vários mecanismos de autotutela de um direito violado. Um deles é a manifestação pública, pacífica,
organizada, disciplinada. É como água mole em pedra dura que bate até roer. Por que agora foi levantado esse projeto de ação para a promoção da empregabilidade? Não será por causa da nossa pressão popular? Então, se formos todos lá fora, quem vai pressionar o atual executivo? Se os partidos da oposição não se debaterem firmemente junto do Parlamento, quem vai pressionar o atual executivo? Não é possível termos uma Angola risonha se não temos homens bravos que se debatem de forma acirrada para alavancar o desenvolvimento sustentável do país. Eu penso que temos as nossas deficiências, sim. Temos as nossas dificuldades internas, sim. Mas qualquer um lá fora também tem as suas. E ninguém vai valorar o que é seu se não for você a dar valor por si. Okay. Eu sou apologista que devemos aguentar, mas pressionando de forma pacífica, de forma ordeira, para a mudança do quadro da situação. Achas então que os jovens, numa primeira instância, devem participar de forma ativa na vida pública, no sentido de serem os jovens, ao invés de serem esses jovens a emigrarem, serem esses jovens a pressionarem o Estado, a olhar para as questões das mudanças sociais? Obviamente, hoje temos vários mecanismos de intervenção, mecanismos intervencionistas de ordem social. Temos a mídia, temos as rádios, temos as televisões, temos a internet, temos vários mecanismos para deixar o nosso contributo. Perceba? E eu penso que, para além de termos um sistema de governo cujo é democrático e representativo, porque os nossos parlamentares nos representam, mas eles só, a início, não podem mudar o quadro da situação. É preciso que os jovens se levantem firmemente e se debatem para poder ver o quadro da situação alterado. Achas que nossos governantes não nos ouvem? Podem fingir que não estão a ouvir, mas quando vão se deitar para suas camas, refletem sobre determinado assunto que é de elevado relevo de interesse social. Ok. Helder, uma pergunta aqui que fica em causa. Estamos a falar de um Estado que investe quase 70% do seu GE para a segurança. Estamos a falar de um Estado que praticamente controla tudo através dos serviços do Estado. Será que os jovens também não se basaram com este medo de participar na vida pública sob pena de sofrer coações? Temos que agradecer, temos que parabenizar, temos que encorajar o atual chefe do Poder Executivo, Sua Excelência o Presidente João Lourenço. Porque, como sabe, se antes havia algum resquício, algum sinal de liberdade, do exercício da liberdade de expressão, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, hoje parece que estamos a viver um novo paradigma. Hoje por hoje, a liberdade de expressão já não é um tabu. Qualquer um fala como quiser, desde que obedeça aos princípios, parâmetros exigíveis por lei, respeitando aqui o direito ao bom nome, o direito à reputação, o direito à imagem de outrem. Porque, repara uma coisa, quantos hoje vão para a rua se manifestar e o polícia está acompanhado? Okay. O polícia simplesmente está acompanhado. Desde que não haja promoção de arruaça, obviamente que a manifestação é um sinal de protesto manifestado por parte dos populares como símbolo, como sinônimo de pressão popular para a resolução de um problema social que não está até agora a ser resolvido. Mas a manifestação não é arruaça. Mas hoje temos isso. Hoje manifestamos, hoje os polícias acompanham, já ninguém bate ninguém, já ninguém prende ninguém, salvo raras exceções, que por razões, que por maioria de razão, demonstram uma clara demonstração de que muitos agentes que assim se comportam ainda mostram indício de analfabetismo jurídico, mostram indício de uma consciência mutilada ao passado e que não quer se renovar ao tempo presente rumo a um futuro próspero. Isso demonstra que temos que requalificar a consciência também de muitos atores públicos no âmbito do exercício das suas funções. Não te cortando, será que demonstram mesmo um certo desconhecimento jurídico ou é um ato resultado daquilo que lhe é ordenado? Só tem dois pressupostos. Se não é desconhecimento jurídico, é ignorância da lei. Ok? Porque não acredito, não tem como, salvo prova ao contrário, não estou a ver. Aliás, o próprio presidente João Lourenço está acostumado a criticar. E ele está aberto à crítica. Não estou a ver o presidente a orientar que quem se manifestar deve ir para a cadeia, quando, por sinal, até ele está a promover a liberdade de expressão. Muitos deputados, muitos atores políticos reconhecem isso.
aliás, o Partido UNITA, que é o maior partido da oposição, reconhece isso. Há uma expressão muito crescente, muito visível a nível dos dias de hoje, a nível do nosso sistema de sociedade. Repara que muitas televisões, órgãos de difusão, de informação pública, hoje já difundem informações que noutra hora era proibida. Certo. Isso demonstra uma evolução, demonstra uma dinamização do sistema político-social. É um novo paradigma. Ali nós parabenizamos, mas ainda existem outros setores que na realidade merecem e carecem de um refrescamento. Temos que lapidar, passo o termo, lapidar muitos setores que ainda estão a bruto no mercado. Precisam ser lapidados, refinados, requalificados e reinseridos. Porque temos que mudar aqui, a consciência. Por isso sou apologista e continuo reticente. Apologista de que devemos transformar o homem novo. Devemos transformar uma Angola nova. Mas isso depende da educação. Depende de como o governo leva a sua política de educação social. Sim, senhora. Neste caso, não diria o combate, mas diminuir essa tendência juvenil de imigrar passaria também na possibilidade de dar-se mais esse espaço aos jovens, né, que participarem da vida pública. E será que não podíamos falar também de se olhar aos projetos juvenis? Porque se nós sairmos daqui até a Rocha Pinto, vamos perceber que há muitos jovens com ideias, e ideias progressivas, né, mas que não se olha para eles. Este é um problema que é debatível. A presunção que se passa é de que só os jovens da JMPLA, só os jovens da OMA é que merecem privilégio. Não. E eu penso que não é essa apologia que deve ser ter em conta. Okay. Eu penso que qualquer jovem que se demonstra como uma potente valência para dar o seu melhor, mostrar as suas habilidades individuais para o crescimento da sociedade, deve ser subaproveitada. Deve ser aproveitada para ser investido no seu domínio, no domínio da sua formação, das suas habilidades, e tornar rentável e produtivo aquilo que é a política do Estado, conciliando aqui no domínio da parceria público-privado entre o interesse público e o interesse do particular, fazendo um casamento fiel, um casamento forte e alavancar o setor social da economia nacional. Sim, senhor. Bom, Helder, há muito que se diga sobre esta questão dos jovens terem que permanecer no Estado, né? Permanecer nos seus países de origem e contribuírem com aquilo que devem ser feito. Mas eu fico grato pela sua opinião quanto às duas temáticas aqui abordadas e esperamos tê-lo mais vezes aqui. A gratitude é toda nossa. Desejamos que continuem a crescer, porque a página da web está a crescer de forma muito exaustiva. E nós encorajamos a continuar a fazer o vosso trabalho, muito profissional. Esperamos estar convosco mais vezes, sempre que necessário. Não hesitem em nos contactar.